Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Pra Que Serve a Música. E hoje eu vou passar para vocês 5 dicas para você começar a improvisar ou para desenvolver a improvisação, caso já tenha começado. E é para todos, beleza? Músico, não músico, todo mundo improvisa um pouco ou precisa improvisar. Então, vamos lá. Esse vídeo é uma sugestão do Pedro Henrique, que deixou aqui um comentário num dos meus últimos vídeos falando que seria massa um vídeo sobre as possibilidades que o aprimoramento da técnica e do nosso repertório nos trazem na hora da improvisação, sabe? E eu saquei o que ele quis dizer. Então resolvi abordar o que é necessário para a gente improvisar, mas para todas as pessoas, porque como eu falei ali no início, improvisação mesmo tem em tudo, em todas as atividades. Se você dança, você pode improvisar. Se você canta. Então eu vou dar vários exemplos musicais, mas você pode generalizar para qualquer tipo de atividade. Inclusive isso que eu estou fazendo agora. Falar é improvisar também, certo? Na verdade, improvisar é simplesmente você fazer qualquer coisa sem o auxílio de um plano pré-determinado. No caso da música, podia ser uma partitura, uma cifra, ou mesmo uma música do Tim Maia que você sabe de memória. Sem isso, se você está fazendo na hora, você está improvisando. Mas isso não significa que improvisação é uma coisa totalmente original, que vem do nada. Ela é baseada em alguma coisa. Então, implica sim um estudo técnico de música, de instrumento, de voz. Para além disso, a improvisação também é um estado psicológico. Porque se você está realmente criando coisas no momento presente, não sobra muito espaço para você pensar no seu passado ou no seu futuro. Então você se presentifica, o que já é um estado muito especial. As dicas que eu vou passar agora vão abordar essas características da improvisação, enquanto uma técnica que exige estudo, enquanto um estado psicológico que exige concentração. Então, sem mais delongas, dica 1, repertório. O que eu quero dizer com repertório é muito simples. Você precisa ter ouvido várias coisas para poder improvisar. Porque quando a gente improvisa música na hora, ou qualquer coisa, a gente nada mais faz do que misturar coisas que nós já ouvimos antes. No caso da dança, por exemplo, você está misturando movimentos que você já viu antes. Na hora de fazer, é claro, é preciso uma outra habilidade. Você precisa ensinar o seu corpo, o seu aparelho, a conseguir reproduzir aquelas coisas que você já ouviu. Mas se você não ouviu o suficiente, você vai ser sempre um outsider, um estrangeiro naquela linguagem específica que você quer improvisar. Se você quer expandir a sua capacidade de improvisar de formas diferentes, você ouve estilos musicais diferentes. E quando eu digo ouvir muito, muito mesmo. Você quer improvisar, por exemplo, no blues, você não ouve um disco de blues. Você ouve e vai ouvindo, se acostuma a ouvir, talvez dia a dia, até que depois de um tempo, meses, às vezes anos, aquilo incorpora em você. Você compreende já auditivamente o que é a linguagem do blues. E assim por diante. Então pessoas que ouviram muitas coisas, que têm uma boa experiência de audição musical, elas estão mais preparadas para improvisar porque elas têm um repertório um pouco mais amplo. Então essa é basicamente a primeira dica. Aumente o seu repertório. Comece a ouvir mais coisas. Escolha bem, eu gostaria de soar ou de improvisar como aquele cara específico que eu admiro. Então ouça muito ele. Se canse de ouvir ele. Isso tem bastante a ver com o que um cara chamado Nelson Faria fala no canal dele, Um Café Lá em Casa, que inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você é músico já iniciado e você já está estudando e essas coisas que eu estou falando para você, você até já saca, então estude um pouco improvisação segundo o Nelson Faria, porque ele fala bastante de música como linguagem e música como repertório, como vocabulário, como ele diz. Então é algo que você tem que se acostumar a ouvir as frases dos outros músicos para poder então isso se incorporar em você e você conseguir improvisar. Segunda dica, imite. Imite os outros. Isso tem tudo a ver com o que eu acabei de falar, né? No repertório, na dica do repertório, você ouve bastante coisa, você se alimenta de música. Na dica 2, você de fato toca. Lembrando que para você tocar aquilo que você ouviu num violão, o seu corpo precisa aprender a tocar violão. Então tem um outro elemento aqui, que é o elemento técnico. Quanto mais movimentos o seu dedo souber fazer no violão, quanto mais frases você está acostumado a tocar, mais ferramentas você vai ter para o seu improviso. Assim também no canto, né? Você tem que acostumar, né, as suas pregas vocais a fazerem os sons para que você consiga então reproduzir aquele repertório. Mas esse é o ponto.
Não se trata só de reproduzir o repertório como se a gente fosse um jukebox, uma caixa de música mecânica. Não, imitar é um pouco mais profundo que isso. É uma dica que eu sei que algumas pessoas não vão se identificar muito com ela, mas funcionou pra mim e talvez funcione pra você. Seja um ator, galera. Imite assim profundamente. Encarne o que você está ouvindo. Então, no caso do exemplo do blues, você ouve os caras tocando, você até vê eles tocando e vê que eles fazem umas caras, que eles estão curtindo aquela nota, aquele bend, aquela blue note, eles... saboreando aquilo, até mesmo os seus gestos faciais. Então, imite tudo. Não é para você ser caricato. Quando você estiver improvisando para valer, pode esquecer um pouco dessa dica, mas ela é muito eficaz para você entender um pouco o que você está ouvindo na hora que você for lançar aquilo para um improviso de verdade. Então o que eu quero dizer quando eu digo imite é sinta profundamente o sentido musical daquilo que você está tentando improvisar. Seja um ator que encarna de fato no palco o personagem que ele está fazendo e frui e curte isso. Beleza? Aqui eu faço um parênteses para colocar também a dica do Pedro, que ele colocou nos comentários. A dica dele era: ouça bastante música, depois sem a música, desliga ela, tenta imitar isso, tenta colocar da sua forma. É claro que às vezes sai caricato, com certeza não sai perfeito, mas esse esforço que o Pedro faz de tentar recuperar de memória a música é muito importante para desenvolver musicalidade na gente e para a gente ir aos poucos se aproximando do estilo. Dica 3. Não pense em notas, pense em gestos, pense em grandes movimentos. Isso não serve só para música, tá, pessoal? Se você está no caso da dança, não pense em micromovimentos. Pense em todo gesto que forma um pequeno movimento de dança completo em si mesmo. Por exemplo, aqui no caso da música, né? Tô aqui tocando violão com uma base e vou começar a improvisar com a minha voz. Eu não vou pensar assim, e agora o que eu faço? E agora o que eu faço? Isso seria uma coisa bastante esquisita. Quando a gente ouve o nosso repertório musical e quando a gente tenta imitar ele também, o que o nosso cérebro capta é a forma musical completa de uma ideia. Como por exemplo, way away, way away, way away, lararai, lararai, lay away. Todo esse movimento está ligado, né? Então é muito difícil desconstruir ele. Quando a gente lembra de uma forma musical que a gente gostou, de algum exemplo musical que a gente gostou, geralmente vem a ideia completa. Na hora de improvisar é a mesma coisa. Não fique noiado pensando em partes muito pequenas. Isso às vezes acontece bastante com quem já está no caminho da música e está estudando bastante a teoria musical, que é uma forma da gente analisar o que está acontecendo. Com a teoria musical você pode entender nota a nota, ritmo a ritmo, como exatamente está sendo construído um determinado movimento musical, uma determinada ação musical. E isso às vezes dá pra gente a sensação de que na hora de tocar a gente pode pensar dessa forma também, o que é um grande erro. Na hora de tocar não se pensa nota a nota. Pode ser sim que, se você entende muito de teoria musical e está acostumado com isso, você consegue saber todas as notas musicais que você está fazendo. Você consegue traduzir teoricamente e explicar para alguém tudo o que você está fazendo. Porém, para o seu corpo entrar num fluxo de improvisação, não é possível separar as coisas. São gestos, são grandes gestos. E mais que isso, são gestos cíclicos que às vezes entram num ciclo e ficam se repetindo. O final de um gesto às vezes conecta com o início do próximo, o que é muito claro nas repetições, né? Tipo assim. Entenderam, né? Sempre que eu começo assim, eu tô ligando o final com o início das frases, né? E não precisa ser uma repetição, mesmo que você não repetisse nada, que fosse um improviso vocal que sempre fizesse coisas novas. As coisas estão ligando, se ligando, sempre se ligando. Então uma ideia musical vem depois da outra, de forma que é muito difícil separar elas. Para improvisar de verdade, você tem que sentir isso, sacar isso e mergulhar nesse fluxo contínuo. Dica 4. Não julgue. Siga improvisando.
Não importa o que aconteça, muitas vezes o que você vai tocar não é tão interessante assim. E às vezes vale a pena mesmo parar e fazer um pouco de treino daquilo. Você para, treina um pouco a sua voz, tenta arrumar, mas não faça isso toda hora. De modo geral, quando vem uma ideia que não é tão interessante, que é ruim, não julgue essa ideia e siga improvisando. Porque como eu falei antes, como a improvisação é um fluxo contínuo de ideias que vão se construindo, aquela ideia ruim vai ficando para trás e você vai dando a oportunidade de ideias boas surgirem. Se toda vez que você faz algo que você não gosta tanto, ou algo que desafinou, e você para, você não está dando para você a oportunidade de seguir adiante. Então, vai para frente, sabe? A improvisação, ela exige isso da gente. Uma boa improvisação, que você vai, não para. Vai indo pra frente, vai indo, vai deixando acontecer. Eu falei disso, inclusive, nesse vídeo aqui, que isso é uma forma de entrar em êxtase usando a improvisação. Então, se você busca usar a improvisação para o êxtase, essa dica é valiosíssima. Essa do não julgar e não parar de tocar. Lembre-se, tem sempre uma vozinha nossa, chatinha, dizendo assim, pare, você está errado. Para fazer essa dica dar certo, você tem que não ouvir essa voz, ok? Dica número 5. Divirta-se. Não se leve tão a sério. Para improvisar é preciso entender que música pode ser uma brincadeira mesmo. Como o que as crianças fazem. E como vocês sabem, as crianças levam a sério as brincadeiras delas. Dizer que é uma brincadeira não quer dizer que é qualquer coisa e que você pode não estar se entregando totalmente. Ao contrário. Como no caso das crianças, se entregue totalmente para a improvisação. Mas ria se você errar. Não se leve a sério. Assim você está dizendo para o seu cérebro que tá no momento de improvisação é divertido, que vale a pena por si mesmo que você não consiga, vai ser legal, sempre vai ser legal. E também tem um outro lado da brincadeira, que é exploração. Brincadeira é explorar livremente, então explore todas as possibilidades. Não tem vergonha de fazer explora tudo mesmo. Sem vergonha, se você tem muita vergonha, faça isso sozinho, no seu quarto. Não faça em frente de uma câmera, depois poste no YouTube, etc. Mas faça isso, né? Tire um pouco dessa dureza, dessa seriedade, de toda essa disciplina de fazer música e fazer assim, que colocaram na nossa cabeça e que realmente não precisa ser. Não é para ser confundido com não praticar. Né? Música, como todas as atividades, como todos os tipos de improvisação, em todas as atividades, é preciso prática. Para improvisar falando, você teve muita prática, teve que praticar bastante. Você não se lembra, mas quando você tinha 1 ano de idade, você não estava falando com a fluência que você está falando agora. Então exigiu bastante prática. Na dança é igual, na hora de pintar um quadro também é igual. Para você fluir, ficar pintando e não parar tanto para ver e corrigir seus erros, você precisou praticar bastante. Porém, não vamos entender que esse praticar bastante é a gente ser um militar aqui. A gente pode muito bem dar uma relaxada e rir de si mesmo. Leveza, pessoal. A leveza ajuda demais. Então, essas foram as minhas 5 dicas. Obrigado, Pedro, pela ideia, foi ótimo. Se tiver faltando alguma coisa, Pedro, fala aí nos comentários. E vocês também. Faltou alguma coisa legal de se falar? Faltou alguma dica específica? Manda aí nos comentários para mim. Também suas inspirações, suas dúvidas, suas sugestões também, por favor. O que vocês quiserem, eu vou responder com todo o carinho e apreço que eu tenho a esses comentários. Sigam ligados na série Pra Que Serve a Música. Não se esqueça de se inscrever no canal também, isso ajuda demais. E compartilha isso para todo mundo que você imagina que possa tirar algo de bom dessas dicas. É para todo mundo, galera. Usa a imaginação aí. Na sua atividade, o improviso também existe. Então comenta aí. Como é improvisar na sua atividade, no seu trabalho ou no seu hobby? Como que é a improvisação para você? Manda aí nos comentários e sigam ligados, sexta que vem tem mais, certo? Salve pessoal, até a próxima!